Olá galera, tudo bem? Bom dia. Aqui é o professor Lucas. Estou aqui, como vocês podem ver, em minha pesquisa de doutorado e acompanhando vocês através do Moodle. Resolvi postar esse vídeo para que a gente possa conversar um pouco sobre as atividades dessa semana. Na semana 5 e 6, a gente vai estar trabalhando essa relação do glossário. É muito importante a gente estar atento sobre essa discussão acerca das palavras que a gente usa, né? Porque as palavras elas têm poder. Então, o que a gente emite ou o que a gente escreve enquanto discurso, eles delimitam também o posicionamento político da gente. É importante a gente estar bem atento ao que essas palavras querem dizer, porque a gente também vai estar se colocando em relação a uma comunidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa sobre a questão da deficiência física, se a gente falar, por exemplo, que alguém é portador de uma deficiência física, como assim uma pessoa porta uma deficiência física? Ninguém porta uma deficiência física. A gente não pega a coisa e está portando a coisa. Outro jeito comum a gente falar sobre essas pessoas é a gente falar, por exemplo, pessoas com necessidades especiais. Todos nós temos necessidades especiais. Eu, por exemplo, tenho necessidade especialíssima hoje, que é de conseguir terminar o segundo capítulo da minha tese. Né? A questão não é que eles têm necessidades especiais. A gente precisa começar a assumir as palavras da forma como elas são. Atualmente, a palavra que tem mais se utilizado na comunidade são pessoas com deficiências físicas ou pessoas com deficiências intelectuais, que não são mais pessoas também com deficiências mentais. Eu estou dando alguns exemplos para a gente começar a se questionar sobre a escolha da gente quando a gente vai falar sobre um determinado assunto. Por exemplo, se a gente fala, como alguns colegas de vocês já venham postando, a palavra denegrir. Quando eu digo assim, quando eu uso a palavra denegrir, relacionando essa ideia com uma ideia de difamação, eu estou relacionando uma ideia que é de tornar negro a uma ideia de difamação. E isso é muito perigoso politicamente. Né? Então a proposta da construção do nosso glossário é justamente a gente estar refletindo sobre palavras que a gente vem usando no nosso dia a dia, ou palavras que a gente sabe que não se deve mais usar no dia a dia, e que estejam relacionados a esses dois componentes. O componente do professor Edu, que está discutindo as questões da acessibilidade. Acessibilidade, inclusive, é uma outra palavra super importante da gente estar pensando sobre isso. Né? Acessibilidade, tanto a acessibilidade estrutural, arquitetônica dos espaços, quanto a acessibilidade atitudinal. O que significa ter uma acessibilidade atitudinal? Uma pessoa disposta a estar atento, a dar condições para todas as pessoas de acessarem as mesmas informações. Né? Então, essas são algumas das discussões que eu estou propondo em relação a esse componente do professor Edu e o componente da professora Marilza, que trabalha com as questões afro-indígenas brasileiras. Então, hoje eu postei lá para vocês alguns exemplos de como se fazer um glossário. Sejam criativos, proponham o glossário de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou acompanhando pelo fórum. Mas a ideia justamente é a gente estar se questionando. Não se preocupem agora em estar acertando exatamente o que é a palavra. Claro que a gente vai estar procurando na internet, buscando o que é que essas palavras querem dizer. Acrescentem as que vocês quiserem, já apareceram novas palavras também. Já teve gente que trouxe a ideia de machismo, de racismo, já trouxeram a ideia de transexualidade, transexualismo. Então tem várias questões que estão permeando a nossa conversa. Vamos lá, fiquem à vontade e a gente continua o nosso fórum Zap Boom.